Hoje nós estamos recebendo nesta sexta-feira a nossa queridíssima Laiane Rodrigues, que é nutricionista, tá toda linda aqui no nosso programa, para conversar com a gente nesta sexta-feira sobre distensão abdominal. Por que será que acontece? Como é que a gente deve evitar? E quais são os alimentos que fazem bem ou não? Quando esse assunto acontece, a mulherada já se liga logo no programa. E você que pediu o assunto, olha aí, a gente trouxe esta grande profissional para a gente falar sobre este assunto agora. E é por isso que eu te convido a ficar ligado no programa, ligada. Você que está comendo aí alimentos que não são muito bons, você vai saber agora quais são os que fazem bem. Tudo bem, minha linda? Bom, Vanusa, bom Seja dia. bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Prazer estar recebendo você aqui. Quando a gente fala de distensão abdominal, muita gente fica se perguntando, mas o que será isso? Né? É importante a gente falar para quem está assistindo o programa e principalmente dizer que nós estamos com uma nutricionista. Ela vai trazer dicas que vão ajudar de verdade a você cuidar um pouco mais dessa parte abdominal. Né? Exatamente. Vamos explicar para quem está em casa? Bom, a distensão abdominal ela é ocasionada pelo aumento da produção de gases, né, a nível intestinal. E existem vários fatores que podem provocar esse aumento de ingestão de gases, essa fermentação no intestino, né? Esses fatores podem estar relacionados desde a mastigação, né? A mastigação ruim, e chega pedaços de alimentos inteiros lá no seu intestino que são fermentados mais facilmente, desde intolerâncias alimentares, né? Algumas pessoas têm intolerâncias, como intolerância à lactose, intolerância a glúten, né? Que hoje em dia está muito comum. E pode ser causado também por algumas patologias, né? Síndrome do intestino irritável, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, né, no intestino, má produção de enzimas digestivas. Então, vários fatores podem ocasionar essa distensão. E é preciso investigar, né, para a gente ter um diagnóstico certo e fazer o tratamento mais direcionado. Pronto. E a gente pode deixar bem claro também para quem está assistindo o programa que essa parte abdominal, ela pega de que altura até que ponto? Desde aqui abaixo do seio, peito, né? Isso, aqui no tórax, até realmente ali a região abaixo do umbigo, né? Porque ali a gente tem parte de estômago, de intestino, né? Que faz essa digestão. Pronto. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? A gente percebe que tem gente que não tem a barriguinha, mas tem um estômago alto. Isso. Né? E muitas vezes acaba sendo desproporcional a todo o corpo. Você vê só aquele inchaço maior, né, que acaba de uma certa forma mexendo até com a própria cintura da pessoa. E às vezes você tem a sensação, às vezes você até erra. Às vezes a pessoa não está nem grávida e você às vezes comete o erro de dizer, nossa, está grávida. E é algo constrangedor, porque às vezes não é. É um problema realmente que a pessoa está tendo ali. E aí quando a gente fala de alimentos, quais seriam os alimentos que podem ajudar ou prejudicar? E se eles verdadeiramente prejudicam? Quando você fala da mastigação, realmente tem gente que na fase da criança, até na fase já da adolescência, a pessoa acostumou aquela criança só nos líquidos. Sim. E aí, às vezes, quando a criança já chega numa fase que ela tem os dentinhos, ela não sabe muitas vezes comer, mastigar direito aquele alimento. Assim como existem pessoas que você chega numa mesa para almoçar, você ainda está na terceira garfada, a pessoa já terminou de comer. E ali não tinha só líquido, né? Não tinha uma sopinha, não. Tinham comidas que precisavam ser bem mastigadas. Isso influencia? Influencia muito, 100%, né? A gente fala na nutrição que a digestão começa na boca. Tanto pela produção de enzimas que estão presentes ali na nossa saliva, quanto pelo processo mecânico da mastigação mesmo, porque a gente quebra aquele alimento em partículas menores. O nosso intestino, ele não absorve as partículas grandes que a gente come. Ele precisa dessas partículas menores para poder fazer essa absorção correta. Então, se você não mastiga direito o alimento, esse alimento vai chegar inteiro ali no seu estômago, né, com pedaços maiores. O estômago não vai fazer a digestão completa daquelas partículas e aí isso vai passar para o intestino, né, com os pedaços maiores também. E aquelas bactérias que estão lá no nosso intestino vão fermentar esses alimentos, né, e dificultar essa absorção. Muito bom. E aí nós vamos falar dos alimentos, né? E eu tô super curiosa para saber se tem alimento que dá uma melhorada ou se tem alimentos que pioram essa situação. Certo. Existem sim, Vanusa, mas isso é bem individual, porque assim, depende do diagnóstico, né? Então, por exemplo, em caso de intolerâncias alimentares, se você tem intolerância à lactose, você não consegue digerir bem a lactose, né? Que é o carboidrato presente no leite.
Então, as pessoas que têm intolerância à lactose devem evitar o leite, né, normal, leite de vaca, porque vão sentir desconforto, certo? Tem gente que é teimosa e continua consumindo, né? Mas o ideal é realmente evitar o consumo. Então, para essas pessoas, o leite não é ideal. Mas para pessoas que não têm a intolerância, tranquilo, né? Não vai ter essa distinção. Então, você tem que avaliar realmente o seu sintoma ao consumir o alimento. Existe também uma classe de alimentos, que é o que a gente chama de FODMAPs, que são carboidratos, né? Alimentos fontes de carboidratos mais fermentáveis, que a gente já conhece um pouquinho, né? Que são justamente feijão, né? Algumas frutas como abacate, alguns legumes como brócolis, couve, repolho, alguns temperos como alho, cebola. Esses alimentos, eles são mais fermentáveis. E aí, se você já tiver uma sensibilidade no intestino, por exemplo, quem tem aquelas doenças, intestino irritável ou disbiose intestinal, podem fermentar mais na presença desses alimentos, né? A questão da demora da alimentação também pode influenciar ou não? Pode sim, pode influenciar sim, demorar, ficar muito tempo em jejum, né? Sim, algumas pessoas apresentam esses sintomas ao passar muito tempo em jejum. Uma outra coisa que influencia é a quantidade consumida do alimento. Então, se você faz uma refeição muito volumosa, o seu estômago vai ter uma dificuldade maior para digerir. Principalmente se tiver muita proteína, muita gordura naquela refeição. Então, acho que todo mundo percebe, né? Quando exagera ali no almoço de domingo, que a gente passa o resto do dia ali com dificuldade de digestão, fica cheio o dia inteiro. Então, o volume da refeição influencia muito. Então, para quem já tem esses desconfortos intestinais, uma orientação que ajuda é fracionar mais as refeições em volumes menores, né? Você vai comer mais vezes durante o dia, mas você vai comer menos. Isso, comer pequenas porções. Porque tanto evita você ficar em jejum por muito tempo, quanto também evita você comer grandes quantidades, porque já vai estar morrendo de fome, né? Quando você fala de alguns alimentos, como por exemplo repolho, tem provavelmente alguns alimentos aí que eles crus, de uma certa forma, mexem, né? Mas pode acontecer também de que esses preparos ajudarem também na hora da alimentação. Por exemplo, eu gosto muito de repolho. Eu percebo que quando faço o repolho refogado, ele cai bem. Sim. Quando eu como ele cru, nem tanto. Pode acontecer isso com alguns alimentos? Porque quando você realmente corta ali o repolho, refoga, a substânciazinha que fermenta nele, ela meio que é um pouco eliminada. Assim como o feijão, né? O remolho do feijão, quando a gente orienta deixar o feijão de remolho 12 horas, trocar ali a água para cozinhar, acho que todo mundo percebe que cria até uma espumazinha em cima da água, né? Ali são os fitatos que ficam na casca do feijão, que são os que causam essa fermentação. E aí isso ajuda também a diminuir esse desconforto. Então, dependendo do preparo, realmente pode melhorar essa questão do desconforto da produção de gases. Super interessante. Eu queria que você me falasse das frutas. Parece que tem... Você falou algo muito legal, que é a mastigação e como esses alimentos vão cair lá e como eles vão ser recebidos. Provavelmente algumas frutas, quando elas fazem mal, a mastigação é uma das maiores influenciadoras, né? Isso. Mas as frutas têm uma digestão até fácil. A questão das frutas que podem causar distensão abdominal é mesmo pelos componentes dela, né? As próprias pelas fibras, né? Exatamente. Então, essas fibras, elas fermentam mais para algumas pessoas. Mas também tem frutas que ajudam na digestão, né? Então, a gente tem frutas que ajudam na digestão de proteínas, que é o abacaxi e o mamão. São duas frutas que têm enzimas digestivas, né? A papaina e a bromelina, né? A papaina do mamão e a bromelina que presente no abacaxi, que elas facilitam a digestão dos alimentos. Então, ali, se você fica muito cheio após o almoço, né? Se você percebe que tem uma digestão mais lenta, consumir uma porçãozinha dessas frutas logo após pode ajudar nesse processo digestivo. Ai, que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da melancia, da manga e do limão, relacionado a esse assunto. A desconforto gástrico? Sim. Não tem tanta relação direta, tá? É questão da digestão mesmo, é pela presença dos nutrientes ali. A melancia, muita gente acaba sentindo até enxaqueca, né? Mas é uma fruta que realmente tem muita água, né? E não tem relação a essa questão de fermentação, não. O limão, ele até pode ajudar na digestão. Pois né? É interessante. As pessoas costumam dizer que ele é muito ácido estando fora. Mas quando ele passa da língua para dentro, ele traz benefícios. Porque o limão, ele estimula, né, a liberação de ácido clorídrico no nosso estômago. Então, quando a gente consome o limão ali antes de uma refeição,
você está estimulando o seu estômago a produzir ácido, e aí quando o alimento chega lá, essa digestão fica mais fácil, né? Muito bom. Bom, a gente falou de todos esses cuidados e aí a gente chama atenção para acrescentar mais o que tanto para que se evite tanto essa distensão. Uma coisa que pode ajudar são alguns chás, né? A gente tem alguns chás que têm essas propriedades digestivas também. Claro que na quantidade certinha, né? Você vai ver sua sensibilidade, mas chá como chá de boldo, chá de gengibre, chá de abacaxi, chá de orégano, de hortelã. Eu tomei chá de abacaxi, deve ser muito gostoso. Da casca do abacaxi, porque você pega aquela enzima, né? E faz a concentração dela. Chá de hortelã, de cidreira, são chás que podem ajudar nesse processo digestivo também. A atividade física também ajuda, por quê? Porque a atividade física ajuda ali na motilidade do seu intestino, né? Facilita o funcionamento intestinal. E às vezes essa distensão, ela pode estar sendo ocasionada pela prisão de ventre, né? Pela constipação. Pessoas que demoram muito a evacuar e aí acaba realmente fermentando mais a comida ali no intestino. Então a atividade física, a hidratação, né? Então uma boa ingestão de água também facilita esse movimento e esse trânsito intestinal. É uma coisa que a gente acaba banalizando um pouquinho no dia a dia, né? É verdade. Nossa, estou super feliz de ter conversado com você. Acho que a gente vai ajudar várias pessoas, né? Existem pessoas que se incomodam tanto e muitas vezes poderiam estar resolvendo rapidamente essa situação, né? E essa prática desses bons cuidados que a nutricionista acabou de trazer, se você tiver no dia a dia, você vai ter qualidade de vida e você vai ver que dá uma melhorada. Com certeza. Hoje em dia a gente sabe que nosso intestino está relacionado com todos os nossos processos metabólicos, né? Então com nossa saúde mental também. Uma das coisas que podem causar essa distensão e muita gente não se liga é justamente estresse e ansiedade, né? Na correria do dia a dia, trabalho. Então, às vezes você pode estar com essa distensão abdominal somente pela questão do estresse do dia, né? Do trabalho, aí chega à noite, que passou o dia ali realmente sofrendo algumas interferências, né, que lhe causaram maior estresse, e aí isso também pode ocasionar. Então, é importante, né, a gente ter esse cuidado porque melhora nosso metabolismo, facilita realmente nosso funcionamento intestinal como um todo. Eu quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem entrar em contato com a nutricionista Laiane Rodrigues, basta só conferir aí na telinha o Instagram, mas ela vai reforçar falando o Instagram dela aqui pra gente. O Instagram é Nutri Laiane Carine. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom conversar com você. Venha mais vezes ao nosso Bom Dia, tá bom?